aguento mais isso, aquilo lavando roupa, essas crianças se sujando tudo. Não tem condição, não tem cabimento. Não sai daí, Lourdes! Quando chovia bastante, eu brincava na lama e formava muito barro no meu corpo todo. Essa era a minha brincadeira preferida, brincar na enxurrada. Próximo à minha casa tinha um lugar chamado Buracão, com um barranco de uma altura média. Nós gostávamos muito de escorregar esse barranco. E nós inventamos uma brincadeira que se chamava Laranja na Ladeira, onde nós pegávamos as laranjas caídas do pé, colocávamos em balde, levávamos num morro bem alto que tinha lá na roça, e ficavam duas crianças lá embaixo para cercar as laranjas e não deixar cair dentro do açude. Quem nunca subiu num pé de árvore ou pulou no quintal do vizinho para pegar umas goiabas emprestadas? Pisou na folha seca, fez uma valeta na terra, colocou água para fingir que era um rio e às vezes até foi picado por uma abelha. As crianças sabem o tanto que isso é bom. A gente que é crescido também sabe, mas é que às vezes a gente se esquece. A gente se esquece da sensação que o vento provoca no nosso rosto, o mesmo vento que bate em mim e bate na folha daquela árvore. A gente se esquece do tanto que é gostoso ouvir o canto dos passarinhos e tentar descobrir qual é qual, que passarinho que está cantando. E vocês sabem que as crianças, quando elas têm a oportunidade de brincar com essas coisas, elas aprendem a respeitar a natureza? Pois é, elas aprendem que é importante cuidar da horta lá da creche, elas aprendem que é importante cuidar daquela árvore bonita que tem na praça do bairro, e elas aprendem que estar na natureza é muito bom. E a gente sabe, mas a gente esquece. Por isso que de vez em quando é bom subir na árvore mesmo crescido, não é? Ariane? Ah, ela deve estar lá embaixo da barreira de chuchu. Ela passa uns dias lá fazendo bonequinho com chuchu. Aí a Esmalha com a Keila e a Aline, essas daí eu tenho certeza que estão lá embaixo do pé de mangueira, que de manhã elas passaram aqui, pegaram um monte de pano meu e estavam catando latinha aqui pelo quintal. Agora eu tô sentindo esse cheiro de fogueira, tenho certeza que aquelas lá estão refogando chuchu na casinha. Mas a Silmara, olha lá a Silmara que bonitinha, fazendo trancinha no cabelo dos milho. Parece eu quando era criança. Ai, que bonitinha. O meu avô me levava debaixo da parreira do chuchu da casa dele, que era do ladinho da nossa, e fazia boizinhos e vaquinhas pra mim, com chuchu e palito de fósforo. A gente montou uma casinha e a gente fazia até comidinha. Eles deixavam a gente brincar com fogo e a gente fazia chuchu refogado e varria essa casinha e limpava aquele chão de terra batido. Normalmente no mês de agosto, quando ventava muito, as manguinhas caíam no chão, naturalmente por conta do vento. Então a gente improvisava uma outra brincadeira. Nós pegávamos as manguinhas que tinham caído e com palitinhos nós fazíamos bichinhos. Emendávamos uma manguinha verde na outra e a gente improvisava lá um verdadeiro zoológico. Criado com meus avós e não tinha muito brinquedo na época não, a gente improvisava, boneco de cabelo de milho e jogava peteca, jogava queimada. Brincava no campinho ao lado de casa, mas aí a gente brincava nas árvores, corria atrás de bola e andava de bicicleta, então era muito legal. As crianças brincam porque brincando elas entendem o mundo, elas entendem o que a gente faz nesse mundo, porque a gente nasce nesse mundo, tudo está pronto e a gente precisa aprender a apertar um botão e saber para que ele serve, a comer com a colher, a comer de garfo e faca, a beber água, a falar, a andar. A gente tem que aprender tudo nesse mundo, inclusive como é que a gente trata as pessoas, como é que a gente conversa com cada um. As crianças, além do que a gente ensina para elas, elas observam tudo, porque essas coisas a gente não ensina. Mas quando ela vai cortar o cabelo, quando ela assiste a televisão e vê lá os castelos dos príncipes, ela guarda essas experiências na memória. E quando ela vai brincar, essa lembrança dela ajuda e ela vai organizando tudo
ela já sabe e o que ela aprendeu, e ela constrói uma brincadeira. E isso é desenvolver o pensamento, a memória, a atenção. E assim ela constrói brincadeiras em que ela aprende o lugar de cada um. Minha mãe fazia uma bonequinha de pano que eu adorava e brincava bastante. Também brincávamos muito de casinha. Nossas panelinhas para fazer comidinha eram latinhas que encontrávamos pelo quintal. As minhas avós, as duas, elas eram muito prendadas com a máquina de costura. E elas faziam bonecas de tecido para mim. E eu, desde pequena, né, vendo elas brincarem, eu aprendi também, de tanto vê-las. As minhas brincadeiras preferidas eram de faz de conta, de casinha, de escolinha, de perdidos na floresta, mamãe docinho. Gostava muito de dramatizar histórias, contos como os da Chapeuzinho Vermelho. Tinha uma brincadeira que chamava Passa-Anel, brincava de bola, pular corda, de escolinha. Qualquer coisinha virava brincadeira. Uma rodinha virava um brinquedo, uma rodinha, um litro de óleo, que antigamente era óleo em lata, né? A gente fazia um brinquedo, a tampinha virava um pratinho de comida, aquele estalo de mamona, a gente fazia aquelas bolinhas de soprar. Eu vou usar um cobertor. É só esticar no chão, sentar em cima, segurar bem firme e pedir para um adulto puxar. 1, 2, 3 e já! Uhul! Tchau, pessoal! Como é diferente ser a filha e ser a mãe. Quando eu sou a filha, eu brigo com o meu irmão e choro e peço para minha mãe a boneca. Mas se não faz de conta eu sou a mãe, eu não posso chorar, porque a minha mãe não chora. A minha mãe vai resolver o problema. Olha como é um outro lugar que ela aprende. Como é bom estar no lugar do outro e aprender. Assim, ela vai fazer com o cabeleireiro e mesmo aprendendo a brincar de corta-cabelo, a dirigir um carro, a fazer a comidinha na casinha, a varrer o chão, a usar as folhas e fazer compras no supermercado como se fosse o dinheirinho, ela vai aprendendo todo o funcionamento desse mundo que a gente tem. Que um caixa de supermercado diz bom dia, diz boa tarde, é gentil, responde as perguntas. Que você no supermercado, você não vai lá e pega as coisas simplesmente, tem que pagar, tem que tratar bem as pessoas. Então isso ela aprende brincando, mas ela aprende também a negociar com os amigos, porque se todo mundo quiser ser a mamãe, não tem brincadeira. Então ela tem que deixar uma coisa que ela gosta muito, uma satisfação que é dela, que é pessoal, para que todo mundo consiga brincar. E na vida não é assim? A gente muitas vezes tem que abrir mão de uma coisa que a gente gosta para poder viver na sociedade, para poder conseguir uma coisa junto. Então o aprendizado da brincadeira é aprender a viver, é aprender a substituir as coisas. Eu não tenho uma seringa e eu vou brincar de médico, eu vou usar um graveto, porque eu já sei o que é uma seringa, porque eu sei falar a palavra, eu pego um pauzinho, eu pego uma caneta e vou brincar de médico e vou fazer a seringa. Então brincar desenvolve o pensamento, desenvolve a memória que você precisa para poder resolver, porque você vai lembrar de situações que você já viveu, desenvolve a imaginação. Brincar é muito bom. Alô? Oi? Não, ele não tá. Posso marcar o recado sim. Só um pouquinho que eu vou pegar um papel. Ai, a Margot e o Geraldinho transformaram tudo que era papel em desenho, barquinho e aviãozinho. E agora? Não, desculpa, não é com o senhor não. Pode falar que eu vou anotar aqui. Uma brincadeira que eu gostava
muito era de pegar desenhos que eu fazia, recortava e criava personagens para minha história. Eu criava, desenhava todos os personagens, tudo que eu queria para minha história e depois eu montava. Então eu gostava de brincar com os meus desenhos. E também fazia aviãozinho de papel, que é folha de caderno. Também fazia barquinhos com folha de caderno, fazia barquinhos para me divertir. As crianças adoram inventar novas brincadeiras. Adoram pegar um pedaço de papel para fazer um barquinho, um toco e um pedacinho de fio para rolar na rua como se fosse um carrinho. E todas essas brincadeiras ajudam as crianças a pensar. Você sabia? Quando a criança pega um papel e faz um barquinho para colocar num balde d'água, ela tem que pensar sobre se aquele barquinho vai boiar, se o barquinho vai afundar, se vai entrar água dentro do barquinho. E todas essas questões têm a ver com pensamento. Elas precisam pensar para poder criar os seus brinquedos. E com esse pensamento, as crianças conseguem desenvolver a criatividade e a imaginação, que são muito importantes nos dias de hoje. Quando a criança faz um aviãozinho de papel, ela tem que pensar se o aviãozinho vai longe, se ele vai perto, que força eu preciso colocar naquele aviãozinho. E esses conhecimentos são conhecimentos da matemática. Parece que as crianças estão só brincando, não é? Mas além de brincar, que é muito importante, elas também estão aprendendo. Então nós brincávamos de pique-pega, brincávamos de pique-esconde, rouba-galho, que a gente dividia 2 equipes para o rouba-galho e o objetivo era pegar o galho que estava na outra equipe, sem ser pego por ninguém nesse trajeto. Então era muito divertido, a gente se divertia até. A brincadeira que a gente brincava era queimada, roubar galho, polícia ladrão. Gostava muito de brincar de pular elástico, de amarelinha e de pular corda também. A gente brincava bastante na rua, brincava de bola, de queimada, de bets. Eu lembro que eu gostava muito de brincar na rua, de amarelinha, pique-esconde, de boneca. A minha brincadeira preferida sempre foi a amarelinha. Brincava em casa, na escola, com os amigos, era diversão na certa. E a gente balançava nesse balanço, brincava no muda-mão, ficava de cabeça para baixo, brincava no escorrega. E quando eu não estava no parquinho, eu estava no terreiro da minha casa, brincando debaixo do pé de abacate, cuidando das minhas galinhas e das minhas plantinhas que eu sempre gostei. Na infância toda, num sítio denominado Comunidade do Galo. Vivi com meus irmãos, meus pais. O que eu mais gostava era ir final de semana para casa da minha avó, brincar com a minha prima. Foi uma infância, tive uma infância muito feliz do lado da minha família. Vocês já ouviram falar de jogar pedrinhas ou jogar Santa Marias? Essa era uma brincadeira que eu gostava muito de brincar com as minhas amigas. E a gente às vezes fazia campeonato para ver quem ia conseguir pegar mais pedrinhas. Amarelinha, de pular corda, gostava de brincar de pique de esconder, gostava de brincar de balança-caixão, de roda de cor. Então minha infância foi maravilhosa. As crianças adoram brincar, não é mesmo? E vocês sabiam que elas aprendem brincando? Pois é, quando as crianças estão lá na roça do vô, ou quando elas estão subindo num pé de mangueira, quando elas estão brincando com barro, todas essas brincadeiras são brincadeiras que fazem com que as crianças aprendam cada vez mais. Subir no pé de árvore, correr no terreiro, ajudam as crianças a conhecer o próprio corpo. Brincar com barro provoca nas crianças outras sensações, diferentes das sensações do dia a dia. O geladinho da areia, a água quentinha do sol, tudo isso faz com que as crianças conheçam melhor o que está em volta delas. Fica ligado, vocês têm que brincar, é importante. E depois de tanta história, de tanta brincadeira, de tanta lembrança boa, eu quero desafiar você a dividir com os seus filhos, com as crianças que estão aí perto de você, as brincadeiras da sua infância e convidar eles para brincar junto. Depois, pergunta para eles do que eles gostam de brincar e se entrega. Deixa a brincadeira tomar conta e bora desenvolver a criatividade, o pensamento, a memória. Vamos brincar!